ao vivo em mais um Prosa Crítica. Agradecer as pessoas que estão entrando aí com a gente. Nosso programa está voltando novamente para trazer discussões interessantes. Saudar o Cantinho do Pastel que está aqui com a gente hoje. Aproveitar aí para fazer essa divulgação que o Cantinho do Pastel tem lanches deliciosos. Outra pessoa que eu vou saudar aqui é a Promel Moraes. Ela que é a cara desse programa. Promel é massa e sempre acompanhou a gente. Ela lembra de todas as lives que a gente fez aqui no Prosa Crítica, está aqui com a gente. Saudar a Graziela Silva, Line Moraes que está aqui com a gente também. E hoje a gente vai estar trazendo um convidado muito especial, um conterrâneo nosso aqui de Santa Terezinha, Henrique Negotti, popular Negotti, né? Ele é fotógrafo e vai estar falando com a gente hoje sobre estética e política. Saudar o meu irmão Rafael Jambeiro, que é pré-candidato a vereador em Castro Alves, está aqui acompanhando a gente nessa live. Ele que também vai estar aqui no Prosa Crítica, a gente está definindo a data aí. É um cara que vem lutando bastante aí para renovar a política de Castro Alves, como eu aqui em Santa Terezinha também. Aproveitar para saudar a Gel Silva, minha amiga especial, mandar um abraço para ela, estou morrendo de saudade. A Alessandra, que está aqui com a gente também. Saudar o vereador Jutigama, que está com a gente nessa live também. E aguardar o nosso convidado especial, Henrique Negotti, que vai estar aqui hoje falando com a gente sobre estética e política. Um assunto muito interessante. Saudar a Noélia, que está aqui com a gente também. Minha amiga Cici Moraes, que está entrando aqui com a gente também. E esse programa, para quem não acompanhou as primeiras edições, ele traz discussões sobre diversos temas a partir de convidados especiais, né? E aí a gente está aqui recebendo pessoas para estar falando sobre diversos assuntos que são do interesse coletivo. E hoje a gente vai estar falando sobre estética. Quando fala em estética, muita gente imagina logo em beleza, padrão, enfim, uma série de questões, e a gente vai tentar trazer uma discussão a partir da fotografia, que é a área de atuação aí de Negotti. Saudar Ivan Jesus, meu primo querido, que está aqui com a gente. Adriele Brito, que está diretamente de Salvador acompanhando a gente. A ciclista Bianca Amorim está aqui com a gente também. Danilo Carvalho. E agradecer a vocês, né, pela presença. Enquanto a gente aguarda o convidado mais que especial, que é o Henrique Negotti. Todo mundo aqui, eu acredito que conhece ele e vai estar aqui com a gente hoje. Saudar minha amiga Rose Soares, que está entrando também na live. O meu cameraman, fotógrafo multifuncional, Victor Levi. Ele que produz uma série de produtos audiovisuais, fotografias e tem me ajudado bastante aqui na minha trajetória. Margarete também está aqui com a gente. E enquanto os nossos convidados vão entrando, Marcos Oliveira, que entrou também com a gente, Letícia, a gente aguarda o nosso convidado, que é Henrique Negotti. Ele vai estar aqui com a gente hoje falando sobre estética e política. Saudar o meu querido primo Antônio, que entrou também nessa live, Alisson Souza, Jussi, Black Prince 777, gostei do IG. E agradecer essas pessoas que estão aqui acompanhando a gente. Saudar minha amiga querida Eunice, Nicinha da Saúde, que está aqui acompanhando a gente também, é uma pessoa que eu gosto muito. E fico feliz, né, em ter aqui no Prosa Crítica a presença de pessoas que eu tenho uma grande afinidade e um carinho enorme. E o Prosa voltou, estamos de volta com o programa, a agenda já está definidíssima para esse início de mês e a gente está trazendo pessoas muito especiais aqui. No final eu vou divulgar uma presença que vai estar aqui no programa também, que vai dar uma agitada aí na mente de vocês. E é isso, enquanto o Negotti não entra, eu vou ver se ele já está aqui. A gente vai saudando as pessoas que vão entrando. Ainda não chegou. Enquanto o nosso convidado de honra não chega, a gente vai falando um pouquinho sobre o Prosa, né? Esse programa que surgiu aí no meio da pandemia e que trouxe discussões importantíssimas sobre diversas áreas, né? Saudar a Karine e Thalita, que entraram aqui com a gente. A Fundação Rosa de Luxemburgo, que está aqui acompanhando também. Valdemir Jesus, da Tapera Gourmet, que está aqui também. Ele que está realizando, gente, uma promoção lá no perfil da Tapera Gourmet. É 2 pizzas e um refrigerante, se eu não me engano.
Quem quiser aí participar dessa promoção é só entrar lá no perfil dele para concorrer. A pizza, se eu não me engano, é com borda recheada, viu? Então é uma pizza diferenciada. Saudar o jogador Pietro Guedes, popular Albert, Emerson Celular também, que está aqui com a gente. É um parceiro nosso, já ajudou a gente aqui com um tripé, massa demais. É inclusive o que eu estou usando aqui. E agradecer as pessoas que fazem esse programa acontecer, né? São as pessoas que estão aqui presentes. É isso, é um sorteio, né? Eu falei o quê? Eu acho que eu devo ter falado errado. Valdemir está fazendo um sorteio na Tapera Gourmet. Saudar o meu primo querido, Gel Silva, uma liderança importante lá de Serra Grande, que está aqui acompanhando a gente. Silmara, por favor, peça a Negote para ele entrar nessa live, porque já estamos há 5 minutos enrolando aqui e ele nada de entrar. Por favor, comunique ao seu excelentíssimo que ele já encontra-se há 5 minutos atrasado. Saudar minha amiga Selma Teixeira, de Campo Grande, queridíssima aí, que eu gosto bastante. A mulher samba, viu? Ela tem samba no pé. Então, enquanto o Negote não chega, né? Silmara já está aqui dizendo que ele está chegando, a gente vai saudando as pessoas que vai entrando aqui nessa live. Eu estava morrendo de saudade de ter esses encontros virtuais com vocês. Eu iniciei o programa lá atrás e a gente tinha uma rotina aí de 3 lives por semana, então era cansativo demais, mas era gostoso porque a gente conversava e eu me sentia próximo aí a vocês. Saudar Carol Santos, sobrinha de Negote, minha amiga especial que está aí acompanhando a gente. Saudar Sérgio Laurentino, um ator de Salvador, de projeção nacional, está aqui com a gente também. O Restaurante da Praça, que está aqui também acompanhando a gente. Um espaço bacana que tem aqui em Santa Terezinha, que é o Restaurante da Praça, do nosso amigo Cleiton. Saudar Júnior Vasconcelos, que está aqui com a gente também. E todas as pessoas que vão entrando aí. Quero agradecer a presença de vocês. E cadê Negote? É o que o povo está perguntando aqui, o que eu também me pergunto. Ele que, acostumado com casamento, né, lembra que a noiva atrasa, ele deve estar tentando fazer um charme. Saudar aqui Lila Medrado, minha amiga especial, filha da minha amiga Bianca, uma pessoa que eu gosto muito, muito, muito. Boa noite, Sérgio. Como é que vai aí? Vou aproveitar para lhe convidar também, Sérgio, para a gente fazer uma live. De vez em quando eu acompanho suas lives aí e gosto bastante. André Penicucci, do Eleições em Pauta, aproveitar para saudar eles aí e também convidar para uma live, né? Eu já participei do programa deles e gostei bastante. Negote já chegou, então a gente vai chamar ele aqui, sem mais atrasos, para a gente iniciar a nossa discussão. Cadê o homem? Vou convidá-lo aqui para a gente saudar o meu primo Alisson, que está aqui com a gente também. Estou morrendo de saudade, ele que está longe de Santa Terezinha, mas eu sei que em breve vai estar aqui de volta na cidade. E já mandei a solicitação para Negote. Vamos aguardar agora eles aceitar nosso convite. Saudar minha amiga Manuela, que está aqui também, uma pessoa que eu gosto bastante. Negote, aí já se encontra aí. Eu tô vendo que tem um cenário aí bacana, né? No fundo, tem umas fotografias, não podia faltar, né? De forma então, alguma. Negote, seja muito bem-vindo aqui ao Prosa Crítica. A sua presença aqui era muito esperada. Eu tinha fechado uma agenda com o Negote antes do São João, que foi quando a gente parou. E de lá para cá aconteceu tantas coisas e a gente não conseguiu retornar com o programa. Mas estamos de volta e não poderíamos começar de outra forma, né? Se não convidando Negote, esse cara que eu tenho uma admiração muito grande. É alguém que tem contribuído muito com a história de Santa Terezinha. E quando eu falo da história de Santa Terezinha, estou me referindo sim à fotografia. Negote também é um educador, então ele tem grandes contribuições na cidade, assim como várias pessoas, como Manuela, que está aqui, que contribui muito para a saúde do nosso município. E eu agradeço por ter pessoas assim próximas de mim. Então, Negote, aproveitar aqui para agradecer por você ter aceitado o nosso convite e dizer que esse espaço é seu e as pessoas que estão aí acompanhando a gente, que queira também participar do programa, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp ou via direct, que a gente vai agendar aqui essa live. Então, a gente já atrasou um pouquinho, vou passar a bola para Negote, fazendo a pergunta que eu sempre fazia para todos os convidados. Como a gente tem gente do Brasil todo aqui, às vezes tem gente que não conhece o convidado ou a convidada. Então, aproveito aqui para
perguntar quem é Henrique Negotti, essa potência da fotografia, da educação e das artes em geral, né? Essa representação negra que inspira muitas pessoas e que me inspirou também. E quem é Negotti? Fala pra gente. Olá, Dan. Boa noite, pessoal. Estão conseguindo ouvir bem aí? Se tiverem, já comenta aí. É o seguinte, Negotti, ou Henrique Negotti, como eu assumi aqui no Instagram, é um educador. Eu sou, por formação, pedagogo, mas fui acarretando nesses meus 30 anos de vida diversos conhecimentos em diversas áreas, e acho que isso que facilitou bastante essa minha estadia na fotografia, essa minha passagem pela fotografia, que parece que vai ser a coisa que vai permanecer em minha vida, além de diversas outras coisas que eu venho fazendo e aprendendo ao longo do tempo. Como o próprio Danilo falou, fui professor dele durante algum período, trabalho no colégio estadual, também como técnico administrativo, e como eu já falei, eu vim somando conhecimento durante a minha vida. Fico honrado com o convite. Na realidade, eu que insisti para estar aqui. Danilo falou que estava com a agenda um pouco lotada e eu, não, a gente precisa fazer, a gente precisa falar. E, assim, o que me surpreendeu foi porque eu deixei Danilo livre para escolher o tema do que a gente falaria hoje. E quando ele falou para mim, vamos falar sobre estética e política, automaticamente minha mente ela deu um surto e foi buscar na história. Porque além das coisas que eu uso no dia a dia, eu gosto muito de história. Eu uso muito de fotografia, uso muito de tecnologia, porém, eu gosto de história, eu gosto de entender o porquê que a sociedade atual tem tais vícios, tem tais virtudes. E tudo isso depende do que aconteceu há muito tempo atrás. Bacana. Saudade Nicole, Tayane, Nilma, Tim e Neuza que entraram aqui, Negote. Você tem uma história de vida que é muito bonita, quem lhe conhece e acompanhou sua trajetória sabe disso. Já passeou aí por diversas áreas e hoje é referência também na fotografia. E é sobre isso que eu queria que você falasse pra gente. Como é que a fotografia entrou em sua vida, Negote? Pronto, Dan. Como que a fotografia entrou na minha vida? Ela iniciou, na realidade, nos meus tempos da escola. Eu já desenhava, antes de desenhar com luz, com a câmera, eu já desenhava com lápis no papel. Já riscava algumas paredes. Não era pichador, pessoal. Eu riscava mesmo para fazer arte. Muito embora eu sofri uma certa frustração, fui na 7ª série, com o desenho que eu vinha fazendo. Eu não gostava muito de escrever, mas desenhar era a minha vida. Então, eu desenhava muito. Durante algumas aulas, eu estava desenhando, observando o que os professores estavam falando, mas eu estava desenhando, não escrevia. E eu absorvia tudo que o professor falava enquanto eu estava fazendo minha arte. E aí, essa frustração aconteceu porque a professora ela bateu de frente comigo, tomou o meu desenho, eu fiquei um bom tempo sem desenhar. Na verdade, depois disso, eu não desenhei mais. Eu tenho ainda os desenhos que eu fazia nesse tempo de infância, mas eu não produzi mais de lá até aqui. Porém, a minha paixão pela arte, ela permaneceu. Apesar da frustração, a paixão, ela permaneceu. E eu continuei estudando, continuei pesquisando, e é o que eu digo hoje para minhas modelos, para as amigas, para os meus amigos, quando me procuram para fotografar, que a fotografia, ela só mudou as formas de se fazer, mas ela já existe há milhares de anos. Os homens eles já fotografavam nas paredes com tinta, com pigmentação. Nós temos relatos, a história ela é contada a partir da fotografia pintadas em muros de pedra.
A pintura rupestre eu interpreto como uma forma de fotografia. Então, a humanidade ela se formou através da fotografia e deixou esses relatos a partir disso também. Daí, é, Massa. já, já falando sobre política, e a gente não vai estar tratando de politicagem aqui, para que todo mundo fique ciente, política ela é a forma como a sociedade é formada. E a gente está. Eu estou trazendo esses termos o tempo inteiro, justamente para poder explicar como que a estética ela interfere politicamente na vida das pessoas. Como que essa estética ela pode formar uma sociedade ou deformar. Porque quando você falou, Dan, vamos falar sobre estética e política, a primeira coisa que me veio à mente foi a eleição do rei Saul. A gente vinha conversando há poucos dias ali na praça, aquele debate rápido, e aí eu fui pesquisar direito, e aí o que acontece? O povo de Israel, que é uma das nações que tem muita influência com a nossa atual sociedade, nós temos muitas influências do cristianismo, que parte do povo de Israel. Durante muito tempo eles não tiveram rei. E quando foi necessário eleger um rei, o povo queria um rei assim como as outras nações. E para aquela eleição ali, eles precisavam selecionar o homem mais alto, que tivesse porte físico para a guerra, para batalhar, que fosse belo. E aí Samuel, que era o profeta na época, ele escolhe Saul justamente por isso. Lá no livro de 1 Reis, a partir do capítulo 9, vai falar sobre as características. E a Bíblia, quando vai tratar disso, ela é muito específica. Saul ele era o homem mais belo entre todo o povo de Israel. E era o mais alto. A Bíblia diz no capítulo 10 que entre os homens mais altos, todos eles batiam no ombro de Saul. Só que ele também era tímido. A Bíblia deixa essa característica porque quando Samuel vai ungir ele para ser rei, ele está escondido. Ele se escondeu com vergonha do povo. Ele era tímido. Então a gente vai percebendo essas características. Um outro relato sobre o que a estética pode promover para a sociedade, não só para a eleição do rei. O que a estética interfere? Para quem acompanha a Bíblia, para quem conhece a Bíblia aí, como eu falei, é um dos principais pilares de formação para essa nossa sociedade, uma vez que a maioria dos povos brasileiros se dizem cristãos, católico ou protestante, a gente recebe essa interferência. As cidades, naquele período, elas eram formadas da seguinte forma. A principal coisa que tinha na cidade eram os muros. Eles cercavam a cidade para proteger as cidades, só que uma parte desse povo, dos moradores daquela cidade, não podiam estar dentro da cidade. Eles tinham que ficar fora do muro. Eram leprosos, eram aleijados, os coxos. Essas pessoas, elas não podiam estar junto com os outros, porque se você fosse um coxo e tocasse em uma pessoa dita normal, essa pessoa tornou-se um pecador. Se um leproso tocasse em você, você estava condenado ao inferno. É mais ou menos isso a ideia de que trazem naquele período ali. E essa cultura, ela se estende por muito tempo. E hoje a nossa batalha, ela acontece dessa forma. Porque, assim, algumas pessoas que têm certas deficiências, algumas, como é que eu posso dizer, informações, malformações no seu corpo, elas são tratadas como pessoas que precisam estar à margem da sociedade, precisam estar fora dos muros. Faz parte daquela cidade, mas precisa estar fora. Um outro relato, já um pouco mais recente do que as cidades do povo de Israel, que eu fui pesquisar isso hoje, eu recordei, e também é muito interessante, é o Pés de Lótus. Quem aí já ouviu falar dos nossos espectadores? Os pés de lótus são os pés das chinesas. Segundo a tradição,
dos povos chineses, cerca de 800 anos atrás. Para a mulher ser considerada bela e ter os melhores casamentos e estar na elite da sociedade, ela necessariamente tinha que ter os seus pés entre 8 e 10 centímetros. Ou seja, para conseguir isso, muitas mulheres, muitas meninas, elas tinham que quebrar seus dedos e deixá-los atados para que o pé não crescesse, ou crescesse de forma que ele não ultrapassasse esses 10 centímetros. Passou dos 10 centímetros, a mulher já era considerada feia, já era considerada de fora dessa parte da sociedade. Aí vem, falando-se do Brasil, um período mais recente, aí essa questão da estética ela já me atinge diretamente, porque os negros, até para ser escravo, havia uma certa separação, e essa separação ela era feita analisando-se características físicas. O que acontece? Os negros eles eram capturados, eles não foram convidados da África, eles eram capturados, trazidos para o Brasil para trabalhar. Só que a forma de trabalho era definida conforme suas características físicas. Hoje, foi considerado durante um bom tempo uma lenda a história de Pata Seca, José Antônio Florencio, era chamado de Pata Seca. Ele era um negro, Dan, que ele tinha incumbência de reproduzir. Por que ele tinha incumbência de reproduzir? E por que ele foi separado para reproduzir, para ser um escravo reprodutor? Por ter canelas finas, por ter estatura alta, parecido com Saul, sabe? Ele era muito alto. Diz em alguns relatos aqui da minha pesquisa que ele tinha aproximadamente 2,18 metros, Pata Seca. E segundo o que diziam os povos, os negros que tivessem essas características de canela fina, de serem altos, eles tinham uma probabilidade muito grande de gerar filhos homens. Ou seja, os donos de fazenda, eles não queriam mão de obra feminina, porque ia produzir menos. Até mesmo entre as mulheres, as mulheres negras, as escravas, essa seleção para quem ia cortar cana, quem ia plantar cana, quem ia colher o café, era feita uma separação conforme o seu físico. Não levava em consideração, na realidade, o escravo ele não tinha nenhum tipo de consideração. Essa é a realidade. Mas para determinados trabalhos, por exemplo, ser ama de leite, ou ser as parideiras, quem vai gerar mão de obra para a fazenda, tinha-se características físicas que esses donos de fazenda, os senhores de engenho, observavam, como o quadril, a canela, como eu vinha falando, os dentes, tudo isso dizia o valor desse escravo. O escravo ele era selecionado nos navios conforme suas características físicas. Bacana, Léo. Uma aula de história, né? O que a gente está tendo aqui. Essa live já entra para a história como uma aula de história, que o Léo vem trazendo para a gente aí esses elementos históricos que trazem a discussão sobre estética a partir de lugares históricos específicos, mas que também tem influência na forma como a gente se comporta hoje. Quando eu pensei, Léo, em falar sobre esse tema, foi justamente lhe vendo como uma pessoa que luta na perspectiva da estética contra a desconstrução de um padrão. E o que é que significa esses termos gigantes? Significa que Léo, Henrique Negotti, em Santa Terezinha, com uma câmera na mão, consegue capturar uma imagem e fazer a gente refletir sobre o quão belo são as pessoas que a gente, muitas vezes, na rotina da vida, a gente não identificava que tal pessoa tivesse tanta beleza ou tamanha beleza. Isso é um exercício pedagógico importante, Léo, e eu já lhe parabenizo por essa sua ação de registrar corpos que são considerados corpos marginais e que são corpos, do ponto de vista do padrão, não belos. Você fez um projeto que eu achei fantástico, assim, e lhe parabenizo e falo às pessoas que estão aqui
para acompanhar essa página, que é a página Além do Erotismo. É um projeto que Léo desenvolveu a partir da fotografia, que é justamente registrar fotografias de mulheres, homens, a partir de uma dimensão que não é a dimensão do erotismo, né? É que os corpos sejam vistos a partir da sua natureza, a partir da sua naturalidade. E muitas vezes, Léo trouxe corpos que, do ponto de vista do padrão, são corpos que não são ditos e são lidos socialmente como corpos não belos. Isso é fantástico, Léo, o que você fez, de mostrar para a sociedade que existem pessoas bonitas e que não necessariamente essas pessoas bonitas atendem ao padrão magra, branca, alta, que é tido aí historicamente como um padrão único de beleza. E é importante, gente, falar sobre isso, porque quando a gente diz que existe um padrão de beleza, a gente está dizendo que existe também um padrão de não beleza, né? Quando a gente diz que um corpo é bonito, a gente naturalmente está dizendo que outro corpo é feio. E isso tem uma importância. E isso tem uma natureza que muitas vezes é cruel, porque a gente está vivendo em um país que está tendo seus jovens com altas taxas de depressão, justamente por serem esses corpos não padronizados e que muitas vezes essas pessoas, esses jovens, em sua maioria, acabam se suicidando por não chegar nesse padrão de beleza, né? Isso é muito doloroso. A gente precisa entender que existe uma diversidade de corpos e que esses corpos precisam ser vistos e lidos em sua diversidade e respeitados. Não existe uma única beleza, existem várias. E eu lhe parabenizo, Léo, por ter feito essa discussão, por ter feito esse trabalho bacana, né, que com certeza entra para a história, e a gente acaba lendo que a importância de ter ações como essa, né, de olhar esses corpos como corpos também bonitos, né? Quando você traz lá uma mulher gorda e fotografa essa mulher e fala para a gente, obriga a gente a ver aquela fotografia, você está ensinando para a gente que ali também existe beleza. Isso é lindo, exatamente. Isso é mágico, e é esse estilo de sociedade que a gente tem que buscar, é por esse caminho que a gente tem que caminhar. Então, Léo, eu fico muito feliz em lhe trazer aqui para apresentar o seu trabalho, para divulgar a sua fotografia, para que mais pessoas conheçam esses estilos alternativos de beleza, para que a gente não acabe tendo essas consequências que muitas vezes são fatais, como o Rafael Jambeiro coloca aqui nos comentários, de muita gente que não se enquadra nesse padrão e que acaba se vendo como fora desse padrão e que acha que a situação que deve acontecer é a morte, e a gente tem que pregar outra coisa, né? Que todos os corpos são bonitos e que isso tem que ser compartilhado entre outras pessoas. Todo mundo tem beleza, e é isso que a gente vai declarar aqui nessa live, e a gente marca essa live dizendo que a beleza ela é universal e que todos os corpos são belos em sua essência. Léo, vamos dar continuidade aqui. A gente tem uma série de questões que a gente pode tratar a partir dessa perspectiva. Eu queria que você falasse mais um pouquinho para a gente sobre como foi esse projeto Além do Erotismo, que antes tinha um nome diferente, né? No Howlis, alguma coisa assim. Eu queria... No Howlis. Eu sempre tive dificuldade para falar isso. Eu queria que você contasse para a gente sobre esse projeto, o que foi ele, como foi essas mulheres ter participado desse projeto, e aproveitar para convidar você para expor essas fotografias aqui no Instituto Cultural Mafuá, quando passar essa pandemia, porque mais pessoas precisam entender esse projeto. Conta para a gente aí, Léo, como foi. E antes de você conversar, eu gostaria de saudar Nanda Carvalho, que está aqui com a gente nessa live, ela que é secretária de Educação de Castro Alves, está aqui com a gente. E Holanda também, que participou com a gente de uma live aqui sobre empreendedorismo, foi uma das melhores da última edição. Minha amiga Bianca, que está aqui com a gente, eu tenho certeza que ela está amando essa discussão. E agora é contigo, Léo, o que foi o projeto, Bianca. O que é o projeto Além do Erotismo? Bem, como você mesmo falou, o projeto ele sofreu uma mudança de nome, porque ele, no processo, ele acabou sofrendo transformações na sua ideia central também. O primeiro nome da página era No Rules, que traduzindo do inglês seria Sem Regras. A gente começou com a proposta, digo a gente, porque foi eu, juntamente com minha noiva, Silmara, a gente começou com um projeto de trazer à tona os corpos que são taxados como comuns. Para mim são todos belos, perfeitos, estupendos. Eu faço questão de deixar isso bem claro para as modelos,
durante os ensaios e antes ainda mais. O antes do ensaio, ele para mim é muito dificultoso. O durante é sempre um processo muito agradável, porque a gente brinca enquanto faz fotos sensuais, enquanto faz um trabalho delicado. Ele se iniciou, como eu disse, numa proposta de trazer esse nu sem regras. Porém, eu percebi que estava ficando muito vazio. Inclusive, as modelos que participaram me ajudaram no primeiro processo. Isso começou no ano passado. Só para lembrar, eu estou na fotografia, essa atual fotografia, como eu falei antes, que a fotografia ela se dá em diversos aspectos. Eu vejo a fotografia no papel, no lápis, eu vejo a fotografia na parede com as pinturas rupestres, mas essa fotografia, a fotografia digital, isso que os famosos usam para se promover, eu estou nesse processo fazem 3 anos. E eu sempre falo com o pessoal aqui, diversas vezes pensei em desistir, porque fotografar pessoas é muito complexo. Eu preciso conhecer a pessoa. Conhecendo a pessoa, eu preciso entender os seus dilemas, as suas guerras interiores. Essas guerras interiores, elas são geradas na família. A família, ela começa essa guerra, ela inicia essa guerra no psicológico das pessoas, justamente trazendo os aspectos que eu falei da sociedade por inteiro, porque a sociedade, ela exclui, trata como feio quem não está no padrão. E isso a pessoa ela traz para o ensaio. Ela traz, e foi muito difícil aquela primeira parte do processo, inclusive porque eu sou um homem e as primeiras modelos, pelo menos as 3 primeiras eram mulheres. Só depois eu tive um homem para fotografar nu. E assim, você estar nu numa praia é uma realidade. Você estar nu diante de um parceiro seu é uma outra realidade. Você estar nu diante de um fotógrafo, homem, desconhecido, porque a minha primeira modelo, ela me conheceu, quando eu fui fotografar, ela me conheceu, tinha pouco tempo, coisa de 1 ano. Esse ano eu fotografei alunas minhas, ex-alunas minhas, já me conheciam desde a 8ª série, a gente passou por diversos processos, então conheciam quem eu era, mas a minha primeira modelo era um contato recente, sabe? Então o vínculo ele foi muito complicado, a conectividade foi muito complicada, e a ideia do projeto, como eu falei, que era sem regras, também era muito complicada. Hoje a proposta é outra, justamente pelo aprendizado que eu tive com essas primeiras modelos. E eu queria destacar, como você falou, Priscila, ela foi uma dessas modelos que me ajudou no primeiro processo. Eu digo me ajudou porque eu não fiz um trabalho único e exclusivamente pensando no que eu ia lucrar. A proposta desse trabalho é também transformar a forma com que essas mulheres se veem. E eu aprendo, eu desenvolvo. Nesse processo, quem mais tem ganhado sou eu. Só que, como a gente vem dizendo, a gente quer transformar as mentalidades. E nessa de transformar mentalidades, eu deixo muito bem claro para essas modelos que o trabalho é para elas. Se for da permissão, a gente posta, a gente expande para o mundo, a gente expande para outras pessoas. Mas é um trabalho pessoal. Trabalhar esse nu é muito íntimo. Então, a gente tem feito trabalho para elas e, por sorte minha, as modelos, elas, depois do ensaio, elas se sentem tão bem, tão radiantes, que, não, negócio, vamos postar. Posta essa. Não, essa não posta, essa não gostei. Também por alguns erros meus, na hora mesmo de capturar a foto, tem algumas fotos que não ficam como a gente planeja. Essa que é a ideia. Não é que fica ruim, é que não fica como pensado, não fica como planejado. Aí a gente não usa, a gente só faz uso daquilo que de fato faz a pessoa se sentir bem. E não temos nesse trabalho, que agora o nome ele é muito claro, a gente não está apenas fotografando
peito, bunda, a gente não está apenas fotografando corpos nus, a gente está trazendo personalidade para essas pessoas, e uma personalidade que a sociedade, a família, a religião, a religiosidade, não vou dizer assim, a religiosidade, a religião não, porque a religião ela não nos proíbe de nada, mas a religiosidade ela nos prende, ela nos deixa cativa, ela nos deixa escravos, e isso é muito complicado. E assim, Dan, não só essas modelos têm que superar traumas, como eu também. Não sei se viria a calhar muito esse comentário aqui na live, porque a gente está falando de política, mas além das modelos enfrentar o preconceito da sociedade, eu também tenho enfrentado, eu tenho batido de frente, não só com o sistema político que faz essas pessoas se sentirem mal por conta do seu corpo, mas eu tenho batido de frente também com pessoas, e vamos ser mais específicos, mulheres que estão criticando essas outras mulheres que estão num processo de aceitação, de amar-se. E é o mais complicado para mim, no caso. Eu ter que convencer uma mulher de que ela precisa apoiar a outra, sabe? Eu fico muito sem chão, sabe? No lugar de ela estar incentivando, não, vá, se ame mais, se jogue nesse clima de amar seu corpo, de se olhar de uma forma melhor. Não, algumas mulheres, elas chegam no meu perfil lá no Messenger, no Instagram, já recebi algumas mensagens até no WhatsApp. As pessoas descobriram meu WhatsApp para poder criticar. E então, assim, por isso que eu digo que é muito complicado a gente fazer esse tipo de fotografia. Porque quando eu faço foto de flores, as críticas que eu recebo são de outros amigos fotógrafos. Pô, negócio, melhora a luz nisso aqui, melhora teu enquadramento. Mas quando eu faço foto de pessoas, eu não tenho só a pessoa para poder julgar essa fotografia. Quando eu faço fotos de corpos nus, eu tenho uma sociedade inteira julgando, várias pessoas julgando e incentivando, mas uma boa parte também, uma boa parcela da sociedade, que é dita de família, criticando. E assim pesa bastante. É uma das lutas que eu enfrento, que eu tento bater de frente, mas que é bem complicado. Aí o projeto, além do erotismo, traz todas essas ideias, todas essas propostas, e assim, um outro comentário que eu também não sei se cairia muito bem, mas foi um comentário que eu recebi tem pouco tempo. Uma menina, ela se estressou tanto por ver a foto de uma das minhas últimas modelos. Ela ficou tão irritada, eu acho que a inveja dela foi tão grande que ela disse: se eu fosse sua mulher, você tomava uma facada. Vixe! Eu queria deixar bem claro aqui que esse trabalho ele fortaleceu ainda mais o meu relacionamento. Porque eu tenho agora uma parceira que me auxilia nesse projeto, nesse processo. E assim, a cada trabalho que a gente faz, a gente tem um diálogo melhor dentro de casa. A gente para discutir a personalidade das mulheres. A gente fica falando dessas mulheres. Já deixar um convite aqui para os homens que estão assistindo. Vamos fazer o trabalho. Porque assim, não são só mulheres que querem se ver melhor. Os homens também sofrem por conta do seu corpo. A sociedade também cobra bastante. Como eu falei no começo, o rei Saul, para ser ungido rei, ele precisava ser lindo, ele precisava ser belo. E isso faz com que vários homens baixinhos, de barriga avantajada, se sintam mal. Eu passei um bom período da minha vida mal. Não vou dizer que eu fui para depressão, porque assim, eu não consigo diminuir o volume, a curva de minha barriga. É um negócio bem complicado. Eu precisaria de muito tempo na academia para poder resolver esse problema aqui. Só que eu percebi que as pessoas não estão deixando de me amar por isso. Então eu estou levando isso mais na esportiva e pensando em reduzir esse volume mais pela minha saúde e não pelo que as pessoas vão comentar de mim. Ufa! Acho que eu falei demais, Bacana, não foi? Léo. Você foi falando isso aí, eu fui lembrando assim de uma série de falas que eu ouvi, né, e ouço até hoje em relação a diversos espaços que eu frequentei e que fala não só de uma questão
que é sobre estética, mas o quanto essa política, e aí quando a gente trouxe essa discussão sobre estética e política, a gente não está falando da política eleitoral, a gente não está falando da política enquanto um espaço institucional, né? Vereador, prefeito, enfim. A gente está falando de uma política mais geral, porque essa live é uma live política, mas não é política eleitoral. A intenção dela não é eleitoral. A gente está falando de uma política mais geral, que é a política que coloca a gente enquanto seres cidadãos, enfim, e que a nossa existência é uma existência política, e por isso a gente está falando sobre isso. E aí, falando dessa questão, já explicando que não é uma questão política institucional, eleitoral, eu também me recordo disso, né? A maioria das pessoas que estão presentes aqui sabe que eu estou pré-candidato a vereador aqui em Santa Terezinha, e a minha estética, esse cabelo black aqui, cacheado, que eu fiz fitagem ontem, por isso que tá bonitinho assim, esse meu rostinho negro, apesar de estar maquiado, esse corpo não é o corpo padronizado, ideal. E essa semana eu vi algo, e antes eu surtava, mas hoje em dia eu estou mais tranquilo, né? Graças a Deus. Um cidadão que estava no bar, né? Eu fui conversar com ele, e aí ele me disse que eu não tinha cara de vereador. Aí ele falou isso, né? E eu só pude rir na hora, né? Ri, mas eu falei, não era para ter rido, era para ter dado uma aula a ele do que é ter cara de vereador, o que é não ter cara de vereador, mas eu preferi rir e levar na esportiva e depois conversar com ele. E eu disse, por que eu não tenho cara de vereador? Aí ele me disse, porque teu cabelo, nenhum vereador já teve. Aí eu disse, não teve até o momento, mas pode ter, e isso não vai inviabilizar uma atuação legislativa, né? O meu cabelo não vai limitar a minha capacidade de pensar e de representar o povo. Então, quando eu falo e ouço essas coisas, eu fico tendo a dúvida que Silmara teve. E vereador tem cara? Infelizmente, existe um padrão, né? Que é um padrão que eu não faço parte, que é esse padrão branco, enfim, que na cabeça dessas pessoas é a cara do vereador. Eu sou jovem, sou negro, tenho black. Na cabeça dessas pessoas eu não tenho o perfil ideal para assumir esse cargo. Mas a gente está falando de uma outra dimensão, né? Que a política não necessariamente é esse espaço da estética padronizada, e que sim, eu tenho cara de vereador, Léo tem cara de vereador, Silmara tem cara de vereadora, e todas as pessoas que se colocarem nesse espaço vão ter as caras que quiserem, porque a gente está aqui para ocupar todos os espaços, e vamos fazer isso colocando o dedo na ferida e dizendo que a gente tem cara do que a gente quiser ser, porque estamos aqui para isso. Dando continuidade, Léo, ao nosso programa, eu estou com uma dinâmica diferente aqui. Não te falei disso, mas eu queria que você, aproveitando toda a discussão que a gente teve, citasse alguns elementos que eu vou trazer para você aqui. Eu vou perguntar e você rapidamente me responde aí. Um filme. Rapaz, complicado, viu? Mas um filme Até o Último Homem. Uma música. Não entendi. Uma música. Música. Nego Drama. Um nome. Nome. Sim. Jesus. Uma fruta. Coco. É fruta? Nem sei. Pode ser, se tu tá dizendo. Então vamos continuar com a nossa discussão falando sobre estética e política. E, Léo, eu queria saber assim, quais são as dificuldades que tu tem enquanto fotógrafo numa cidade como Santa Terezinha, que, abrindo parênteses, é uma cidade conservadora, uma cidade que muitas vezes não entende determinadas propostas. E como é fazer fotografia em Santa Terezinha, assumindo esse lugar de uma estética despadronizada, com um projeto como esse, além do erotismo? Interessante pergunta, Dan. As dificuldades na fotografia, de forma geral, quanto a equipamentos. A gente está num local, numa cidade ainda que tem poucos recursos quanto à tecnologia, muito embora a internet, o mercado da internet, ele facilite bastante. Mas eu queria já aqui na live agradecer a duas pessoas que
sempre que eu preciso, consegue material para mim de forma fácil, rápida. Que é Emerson e Pingo, são duas pessoas que são meus fornecedores fiéis. Eles precisei de alguma coisa, tá na mão. Comprei alguns materiais recentes com eles. Mas, assim, com esse trabalho maior, realmente é o psicológico da pessoa. O psicológico de quem eu estou tratando diretamente. Porque eu tenho cerca de 4 mil seguidores, mais de 4 mil seguidores, um pouco. E eu tenho uma boa interação nas postagens que eu faço. Muita gente comenta, e toda vez que eu faço uma enquete, muita gente reage bem, sabe? Porém, eu percebo que essas pessoas, elas, no final, acabam desistindo da proposta que a gente vai fazendo por conta da timidez. Eu não digo nem que a sociedade é uma dificuldade, porque ela é isso em qualquer lugar, qualquer cidade pequena, que um fotógrafo vá fazer um trabalho desse tipo, ele vai enfrentar dificuldade. Então, essa já era uma realidade que eu sabia que eu ia enfrentar. Muito antes de começar, eu já sabia disso, porque assim, há algum tempo atrás, eu era massagista e eu tinha dificuldade de conseguir clientes, justamente por isso, pô, eu vou deixar meu corpo para esse cara estar tocando. Inclusive, falar sobre Diógenes, um massoterapeuta que teve aqui numa live com você, ele falava também para mim dessas dificuldades no trabalho dele. Assim, por mais profissional que seja, a sociedade, ela critica, ela pesa muito nisso. E eu já sabia disso. Assim, quando eu vim para a fotografia sensual, eu já vim ciente de que eu ia enfrentar uma sociedade que critica muito. Então, eu não tive isso como dificuldade. Poxa, eu já sei desse problema, então eu vou por esse caminho. Então, a minha dificuldade real é com a pessoa, sabe? Convencer a pessoa a fazer aquilo que ela está com vontade. Porque assim, eu fiz algumas enquetes, várias na realidade, e sempre que eu estou com a agenda vazia, eu faço uma enquete para ver quem está com tempo disponível para vir fotografar comigo. E aí tem pessoas de diversos locais. Eu posto uma foto, e aí, vamos fazer, você topa essa proposta? Esse ambiente é legal, você faria uma foto aqui, a pessoa vai lá, comenta que sim, e aí eu já começo, já chamo a pessoa. E aí, vamos fazer? Dá para você? Você tem tempo? Tenho, pá, eu gosto, seria perfeito, não sei o quê. E aí, no final das contas, a pessoa, ela desaparece. Mas, e na maioria das vezes, não é dinheiro o problema. Não é a dificuldade em chegar em Santa Terezinha. Eu me disponho a ir até a pessoa. Não é o espaço em si. É, de fato, o bloqueio que a pessoa tem. Sei que por conta da sociedade. Mas, até mesmo as pessoas que já fotografaram comigo o nu, essas pessoas, elas acabam confessando ou antes, ou durante, ou até depois dos traumas que tem. Por exemplo, fotografei uma menina, tem uns meses já, e foi uma certa dificuldade para a gente conseguir algumas poses, para conseguir tirar algumas peças que ela estava vestida. Foi bem tenso. A gente conseguiu fazer, conseguiu, mas foi duro eu conseguir aquilo. E depois eu fui conversar com ela, porque eu não tive essa conversa tão íntima, mas assim, durante o ensaio a gente teve uma certa conexão. E aí eu fui conversar com ela depois. A menina, ela confessou para mim que sofreu abuso dos tios, sofreu abuso de amigos. E aí tinha traumas por conta disso. Aí eu descobri isso depois. Talvez se eu soubesse antes, fosse um pouco mais fácil para mim conseguir um ensaio legal com ela por conta disso. Mas a real situação é que a gente tem uma sociedade, eu não vou dizer algumas mulheres, a gente tem uma sociedade, principalmente a sociedade feminina, traumatizada por diversos aspectos. Algumas mulheres, elas sofrem abuso no dia a dia, acabam perdendo a confiança, sofrem abuso de amigos, acaba perdendo a confiança dos primos, sofrem abuso de primos, acaba perdendo a confiança de amigo. É muito complicado essa situação. E assim, era para eu ter comentado um pouquinho antes, mas deixa eu já trazer
esse comentário aqui também para vocês deixarem anotado que é uma situação que eu enfrentei. Hoje não muito, mas a época do nudes, Dan, aqui em Santa Terezinha teve um período que vazava muito nudes e a sociedade ela tratou assim aquela situação de algumas meninas como se fosse um absurdo. E eu percebi diversas adolescentes entrando em choque, algumas precisando fazer terapia, precisando fazer tratamento, porque a família, a sociedade recriminou tanto aquelas pessoas ali. Só que eu tive contato com essas meninas e eu sei o perfil dos pais que tratavam mal essa menina porque vazou um nude. Assim, eu tô definindo que essas meninas precisam estar espalhando nudes? Não. Mas, assim, a forma com que trataram essa situação foi muito complicada, porque, assim, assistem novelas da Globo. E eu também não estou criticando as novelas da Globo. Assistam, se gostarem. Eu parei de assistir faz muito tempo. Mas, assim, o que eu vejo nas novelas não foi muito diferente do que aconteceu nesses períodos e que acontece hoje em dia. Porque, assim, se um famoso vaza um nude, ele fica mais famoso ainda, ele ganha mais dinheiro, ganha mais destaque. Mas se uma pessoa comum vaza um nude, essa pessoa está condenada ao inferno, para quem acredita no inferno. Essa pessoa não merece fazer parte da sociedade, essa pessoa precisa ser excomungada. E isso fica guardado na mente, isso acaba sendo uma dor maior. Vamos analisar como que a gente vai tratar essas pessoas, essas meninas, também alguns meninos, mas assim, os homens, quanto a isso, eles, não sei porquê, mas não sofrem tanto. O julgamento, quando vaza um nude de algum homem, que seja comum, que seja famoso, a sociedade ela não critica tanto quanto uma menina, quanto a mulher. A mulher ela acaba sofrendo muito mais. E eu digo isso, de fato, por ter acompanhado. Está aqui minha sobrinha Carol, ela disse que eu precisava estudar psicologia, porque eu paro para ouvir as pessoas, porque eu escuto bastante. Não sei se é a única característica do psicólogo, ele precisa fazer muito mais do que isso, mas eu ouço as pessoas, eu ouço meus amigos, e ouço também pessoas que não são amigos, e percebo em algumas mulheres que param para conversar comigo, essa dificuldade em lidar com essas situações que precisam ser um pouco mais suavizadas para que não gerem tantos traumas. Então, para resumir a pergunta que você me fez, a dificuldade que eu enfrento como fotógrafo para o nu é o psicológico das pessoas. É uma situação realmente que requer uma postura firme, né? Porque muitas vezes você está envolvido em um processo que é doloroso tanto para quem está sendo fotografado quanto para quem fotografa. Enfim, para as pessoas que estão envolvidas nessa forma de arte, né? E aí, aproveitando a interação das pessoas, são vários comentários que vão aparecendo aqui para a gente, mas eu vou selecionar alguns aqui. Jamile disse que através das suas lentes a poesia se sobressai de maneira concreta. Olha que coisa linda. Jamile, que é poetisa e que... Inclusive, Léo, tu ganhou uma cliente aqui, que é Bianca Medrado. Ela disse, vou fotografar com você. Fechado. De roupa. Dá não. Coisas lindas, ela coloca aqui no comentário. Carol coloca que a desconstrução social dessas ideias que geram a timidez é muito complicado por conta dos estigmas sociais. Perfeito. Exatamente. Bianca pergunta qual é o objetivo de fazer o nu? Enquanto arte? E aí o Léo já aproveita e responde essa pergunta de Bianca. E ela pergunta também, vai publicar onde? E aí, Léo pode responder com propriedade essas duas perguntas aí. Qual é o objetivo desse nu, que é além do erotismo, e onde é que vai publicar? Onde é que geralmente publica? Pronto. Falar também para Marília, a gente não fotografa menores no nu, até mesmo o sensual, que o sensual ele não precisa ser nu. A gente consegue sensualizar com as pessoas completamente vestidas, sabe? De burca, você consegue ser sensual. Mas menores,
não faço muito cuidado quanto a isso. E o objetivo do Nu é a fotografia, o retratismo, a fotografia ela tem a função de fazer as pessoas se sentirem melhor. E como a gente já vem discutindo desde o início da live, a gente não se sente bem com o que a sociedade nos julga. E a fotografia ela vem para poder mudar isso, para poder eternizar, é o objetivo principal da fotografia, eternizar os momentos, eternizar as curvas que você tem. Nosso corpo, ele conta a história, né? Eu costumo falar isso para as pessoas. E assim, daqui a 6 meses, eu não vou ter a barriguinha que eu tenho hoje, meu tanquinho. Daqui a 1 ano, eu não vou ter as mesmas marcas que eu tenho agora, sabe? As rugas que eu tenho hoje não são as mesmas que eu vou ter daqui a 5 anos. Então, se eu tiver uma fotografia do meu corpo para que eu me sinta bem agora, daqui a 10 anos, eu vou ter como lembrar de quem eu era. Ah, mas meu cérebro não vai parar. Claro, meu cérebro não vai parar. Mas não é tudo, não são todas as histórias, não são todos os traços, não são todas as cicatrizes que eu tenho, que meu cérebro consegue lembrar onde foi que eu consegui essas cicatrizes. E a fotografia, ela vem com essa ideia de eternizar seus sentimentos, seu momento, seus momentos num todo, sabe? A gente fotografa eventos, a gente fotografa flores, a gente fotografa ambientes, a gente fotografa casamento para guardar aquelas emoções ali. E o fotógrafo de casamento tem as dificuldades de registrar as emoções do casamento. O fotógrafo de festa infantil tem as dificuldades de capturar os melhores sorrisos das crianças ali. O fotógrafo de 15 anos tem as dificuldades de poder congelar a debutante. E o fotógrafo do nu, ele tem a responsabilidade e a obrigação de fazer a mulher ou o homem se sentir o mais belo e sensual com as curvas que tem, sabe? E eu, inclusive, não gosto muito de tirar estrias, sabe? Algumas cicatrizes. Quando vou fazer isso, quando eu acho necessário, eu pergunto para o modelo antes, e aí, essas celulites, essa cicatriz, a gente faz o quê? Você quer que deixe? Que, inclusive, eu tenho uma modelo que eu perguntei para ela estava com uma cicatriz grande no corpo, e essa cicatriz a gente vai fazer o que ela deixe? A cicatriz, olha só, eu perguntando se ia tirar a cicatriz da cesárea que ela fez. Foi até uma pergunta infantil minha. Ela disse, não, esse é a prova de um elo que eu tenho com meu filho. Putz, não falei mais nada sobre a cicatriz. E depois disso, até um cortezinho que tiver, qualquer coisa que tiver no corpo da pessoa, eu pergunto antes se a gente vai manipular ou não. E quem foi mesmo que queria fechar o ensaio, eu não lembro quem foi a pessoa que comentou aí, mas é só entrar em contato. Bianca Medrado. Bianca. Eu te passo o contato depois se tu não tiver. Perfeito. Entre em contato comigo, a gente conversa sobre looks, sobre espaço, porque assim, é uma outra situação também. Maquiagem, o espaço, maquiagem, tudo isso interfere bastante. Eu percebi isso, porque a gente tem muitas paisagens perfeitas aqui em Santa Terezinha, né? Mas tem gente que não quer fazer foto na natureza, quer fazer foto numa parede branca, um fundo branco, quer fazer foto num quarto. E já tem outras pessoas que eu fiz a proposta, vamos fazer numa casa, num ambiente fechado, mais reservado. Não, vamos para a natureza. E a gente pegou aqui as trilhas, a gente tem muita trilha aqui em Santa Terezinha, com paisagens perfeitas, paisagens excelentes. E ela ficou nua, assim, no meio da trilha. Teve uma certa feita que quando a modelo acabou de tirar o blusão, passou um ciclista em alta. Não sei que milagre, não teve nenhum acidente, que ele se desconcentrou. Mas foi um momento bem interessante. E todos os ensaios que a gente faz, eu carrego experiências bem interessantes para a minha vida e para estar contando assim. Bacana. E a Alunda fez um comentário aqui que eu achei fantástico. Ela disse que Negote me disse uma vez que a fotografia não foi feita para a rede social e sim para você. Eu acho isso fantástico, né?
que é o que tu colocou, Léo. Muitas vezes essas fotos vão servir para arquivos pessoais, né? Não necessariamente precisa ir para a rede. Não, E pode não. ser algo para individualidade, né? E aí Carol coloca aqui que a fotografia eterniza o momento, exalta a beleza da modelo. Fantástico, né? Isso.